E aí galera, estamos de volta com nossa linguaportuguesa.com e hoje com um assunto super agradável, orações coordenadas. Então não sai daí, espera um instante só, roda a vinheta, voltamos já já. Aí, voltamos. Olha só, vocês estão lembrados que na aula anterior, nós falamos, inclusive se você não assistiu à aula anterior, é interessante que você o faça, porque a aula de hoje é interessante que você tenha visto a aula sobre frase, oração e período. Vai facilitar mais o seu entendimento durante esta aula de hoje, tá bom? Então, olha só, nós vimos na aula anterior que se pegarmos uma oração de período composto, por coordenação, obviamente, nós vamos poder transformá-la em duas orações de período simples. Epa, professor, como assim? Vamos transformá-la em duas de período simples se o período tiver somente dois verbos. Vamos só lembrar aqui que quando nós temos um verbo numa oração, nós temos uma oração de período simples. Quando o período apresenta dois verbos, podemos transformá-la em duas orações de período simples, porque tem dois verbos, e assim sucessivamente. Se temos três verbos, podemos transformá-la em três orações de período simples. Tá ligado aí? Então, olha só, vamos começar da seguinte forma. O que é uma oração coordenada? Oração coordenada são orações independentes, sintaticamente falando, Ou seja, uma oração não depende da outra para existir. Então, a conjunção que está ligando essas orações simplesmente estão ali para realçar, para coordenar, para trazer um foco maior de entendimento. Então veja só aqui, as orações coordenadas são orações de período composto, elas geralmente são ligadas por conjunções, ou não. Nesse caso aqui é interessante você entender o seguinte, e aqui eu vou anotar para vocês entenderem. Olha só, as orações coordenadas elas se dividem em duas partes. Elas podem ser orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindética. Professor, o que é assindética e o que é sindética? Pessoal, a oração sindética é aquela oração que vem ligada através das conjunções. Essas conjunções a gente chama de conjunções coordenativas. Então, as orações coordenadas sindéticas são aquelas que são ligadas por meio de conjunções coordenativas. As orações assindéticas, elas são orações que também de período composto, mas que elas não são ligadas por conjunções. A palavra assindética, ela significa contra, significa não tem. Como a palavra síndeto significa conjunção, então é sem conjunção. A oração de período composto sem a presença de conjunções. Tá claro aí? Ok, então olha só. As orações coordenadas, elas se dividem em 5 partes. As orações podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, anote porque é muito interessante você ter isso no seu material, no seu caderno, para você acompanhar posteriormente. Olha só, o que vem a ser oração coordenada aditiva? Então, é aquela oração que vai expressar a ideia de soma. Então, essa conjunção vai estar ali para fazer uma soma, uma adição da primeira oração à segunda oração. Então, a gente vai colocar para vocês aqui um exemplo. Veja bem, no primeiro exemplo eu posso dizer a vocês que João foi ao supermercado e comprou carne. Então, olha só, como aqui nessa oração aditiva, nós temos a ideia de soma. Então, olha só, João foi ao supermercado e comprou carne. Eu posso ver aqui que João foi ao supermercado, ou seja, praticou uma ação, e mais na frente praticou outra ação. Então aqui eu tenho a ideia de soma.
Então, a primeira ação, a primeira oração, está sendo somada à segunda oração. Então, nós temos a ideia aqui de soma. Então, por isso que eu falo aditiva. Não é? Então, precisamos prestar atenção ao tipo de conjunção, porque é a conjunção que vai dar sentido, né, à frase. Só lembrando que a primeira oração, ela independe da segunda, né? Então, se eu quero transformá-la em período simples, eu tiro a conjunção. Vamos dar um exemplo para você. Então, veja só aqui, ó. Vou transformar essa oração de período composto em duas de período simples. Veja bem aqui como fica. João foi ao supermercado. Pronto, essa oração está completa. E é a oração de período simples, por quê? Só tem um verbo agora. Não, então nós eliminamos a conjunção e vamos fazer a outra. João comprou carne. Nesse caso aqui, eu tenho que repetir o sujeito, né? Porque são orações distintas agora. São orações que não estão ligadas uma à outra. Logo, elas são orações de período simples. Mas se eu quero adicionar a um mesmo período, né, essas duas orações, ele fez uma ação e praticou outra ação mais à frente. Então, eu vou ter aqui a conjunção aditiva, certo? Então, se liga aí, que é bem interessante. Basta você se concentrar, né? E a gente não vai confundir isso com certeza. Então, vamos ver o segundo tipo de conjunção coordenativa. O segundo tipo de conjunção coordenativa, nós temos aí a adversativa. A oração coordenada adversativa. Então, o que vem a ser isso? Vamos colocar para você. A adversativa, ela vai trazer uma ideia de oposição, né? Então, vamos dar aqui um exemplo para a gente ver rapidinho como fica essa aplicação na prática, né? No texto aqui. Então, olha só. João estudou muito, porém não foi aprovado. Então, observe aqui que essa conjunção, porém, ela vai estar dando uma ideia de oposição. Por quê? Geralmente, a gente espera de quem estuda muito a aprovação. No caso aqui, João não foi aprovado. Então, tem uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição, né? Agora, essa conjunção aqui, ela pode ser retirada, né? E aí eu posso transformar a oração, o período aqui, que é um período composto, eu posso transformá-la em duas de período simples. E aí já expliquei para vocês, né? A primeira parte tem o sujeito, e a segunda parte vai ser uma oração independente também agora. Aliás, uma oração de período simples, ela vai ser uma oração que vai ter o sujeito repetido, certo? Então, João e João. Então, olha só, se por acaso eu pegasse essa oração aqui, João estudou muito, porém não foi aprovado. Se eu trocar essa conjunção adversativa, porém, pela conjunção e, né, seria aditiva, ficaria da seguinte forma. João estudou muito e foi aprovado, né? Então, João estudou muito, João foi aprovado. Duas ações aqui, né? Uma somada à outra, já trocaria o sentido da oração. Ela deixaria de ser uma oração coordenada adversativa e passaria a ser uma oração coordenada aditiva, certo? Nosso terceiro tipo de oração é a alternativa, né? É aquela que dá a ideia de escolha, né? Você pode decidir esse ou aquele. Então, olha só, eu posso dizer para você que ora eu estudo, ora eu não estudo. Observe aqui que a conjunção ora, né? Ora, nós temos aqui que na repetição de ora eu estudo, ora não estudo, uma ideia de que tem momento que eu faço isso, tem momento que eu não faço aquilo, né? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então vamos dar para vocês aqui a ideia desse exemplo. Eu posso falar que viajarei de avião ou viajarei de ônibus. Então nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Então fala de alternativa, eu vou poder alternar entre uma e outra. Ou faço isso, ou faço aquilo. Então olha só. Quando eu falo para você, vamos ver aqui no exemplo, né? Viajarei de avião ou viajarei de ônibus.
nós temos aqui duas orações, né? Uma oração de período composto, né? Então aqui temos duas orações porque nós temos dois verbos. Só que mais na frente, né, nós temos aí a conjunção ou, que nós podemos entender como ou viajarei de avião, ou viajarei de uma forma, ou viajarei da outra forma, de outra forma. Então é interessante que nós possamos ter a ideia aqui de que é uma alternância, né? Então eu vou poder optar por isso ou por aquilo. Então, como o próprio nome já diz, conjunção alternativa é de alternar. Ok, vamos para o nosso quarto caso de conjunção. É a conjunção coordenativa conclusiva, né? Ela vai dar ideia de conclusão, né? De consequência. Então, olha só, mais um caso com o João aqui, né? João fez uma cirurgia, por isso não foi à escola. Ou seja, João não foi à escola porque fez uma cirurgia. Nesse caso aqui, eu estou concluindo que a ausência de João na escola teve um motivo, e esse motivo foi a cirurgia que ele fez. A cirurgia de João, né, trouxe como consequência a sua não ida à escola. Ok, então olha só, vamos para nosso quinto caso, a conjunção explicativa. A conjunção explicativa, ela vai trazer a ideia de uma explicação, né? Então veja bem aqui, João estava comemorando porque foi aprovado. Então, quando eu digo para você que João estava comemorando porque foi aprovado, eu estou explicando o motivo dessa comemoração. Então, explica para mim qual o motivo da comemoração de João. João está comemorando porque foi aprovado. Então, isso é uma explicação. A ideia é que as orações aqui, né, ela é bem lógica. Então, para cada conjunção, nós temos uma aplicabilidade, nós temos um tipo de entendimento, né? Então, olha só, a troca da conjunção pode mudar o sentido totalmente do período, certo? Vamos só relembrar aqui. A oração de período composto por coordenação, ela se divide em duas partes, sindética e assindética, né? Então, ela vai ser sindética quando ela apresentar conjunção. Ela pode ser conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, né? E aí, vocês anotem aí para não esquecer, por favor, vou deixar aqui no quadro um pouquinho, né? E nós temos também nossa situação que é a segunda divisão, né? É a oração coordenada assindética. Na oração coordenada assindética, nós temos a situação de, nós não temos conjunção. Então, a palavra assindética significa, como eu falei no começo, contra, né? Anti, não tem. E não tem o quê? Síndeto. O que é síndeto? Conjunção. Então, olha só, eu poderia dizer para você que João estudou muito, aprendeu bastante, se formou. Observe aqui que eu tenho três orações, porque eu tenho três verbos, e elas estão ligadas entre si, né, por uma vírgula. No caso aqui, duas vírgulas, né, separando as orações. Então, nós não temos nenhuma conjunção ligando essas orações. Nesse caso aqui, as orações ficam completas? Ficam. Eu posso separá-las, né, mesmo pequenininhas aqui, eu posso separá-las, no caso aqui são três verbos, em três orações de período simples, né? Então, olha só para relembrar. Coordenada sindética, porque possui síndeto. E o que é síndeto? Conjunção. Orações coordenadas assindéticas não possuem conjunções, certo? Então, se liga aí, porque o assunto é interessante, né? Você tem muito a ganhar, né? E como vimos também, os nossos assuntos eles são pré-requisitos para os próximos. Então se liga aí e não deixa de rever ou de ver nossas últimas aulas, porque uma vai dando sequência à outra. Galera, eu gostaria de pedir a vocês para curtir aqui o nosso canal, né? Então, por favor, vá aí no nosso canal, no YouTube, curta, compartilhe nossos vídeos, né? Se inscreva e não deixe de ativar o sininho, porque isso vai fazer com que vocês
sejam informados de cada vídeo que eu for postando aqui no canal, tá ok? Então, fica com Deus, agradeço demais a companhia de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!